Olá, tudo bem? Estamos no Abril Laranja, mês de conscientização contra maus tratos a animais. E quando falamos em maus tratos, estamos falando de abandono, de desnutrição, obesidade, criação em espaços inadequados, entre outros. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem a Resolução 1236, que além de definir maus tratos, também aborda o papel de médicos veterinários e zootecnistas neste contexto. A gente bate um papo sobre este assunto a partir de agora. E para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o CFMV, o médico veterinário e assessor técnico do CFMV, o Andrei Teles. Oi, Andrei, obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né, e me coloco à disposição para o que for preciso sempre. Andrei, como você avalia a situação de maus tratos no Brasil e quais são os casos mais comuns? É imprescindível que antes de entrarmos nessa abordagem, trazermos alguns números. Por exemplo, nós somos o terceiro lugar no mundo em quantidade de animais de companhia, né? Animais que vivem ali domiciliados. Então a gente tem em torno de 180 milhões, né, de animais e por ano já uma estimativa aí de abandono de cerca de 150 mil. Dá para ver aí que é algo exorbitante, preocupante, né? Tem vários fatores associados a isso. E é uma questão que, historicamente, ela tem chamado a atenção. Então, a gente precisa cada vez mais se debruçar sobre isso, né? Principalmente no momento em que urge as discussões para que elas se aprofundem mais na seara do bem-estar animal. Você falou da questão de urgência de tratar essas questões. E neste mês de abril a gente teve uma situação gravíssima, que foi a morte de um cachorro durante um voo de uma companhia aérea aqui no Brasil. A gente sabe que tem a situação de maus tratos e crimes de maus tratos também. Como diferenciar essa questão e esse caso em específico, como se enquadra nesse contexto? Na realidade, é interessante que a gente traga alguns parâmetros, alguns fatores que nos ajudam a parametrizar acontecimentos, né? Vai existir o maltrato intencional e vai existir o maltrato acidental. Eu acredito que na ocasião em tela a gente pode abordar com alguma margem de segurança que se trate de um maltrato acidental, né? Todavia, isso não abranda toda e qualquer penalidade que possa ser aplicada nesse caso, obviamente que depois de todo o esclarecimento necessário para que possa chegar então ao entendimento do que de fato ocorreu. Não se questiona, todavia, que existiu de fato um maltrato, com um desfecho trágico e inesperado. Andrei, quais são os principais desafios enfrentados na prevenção e combate aos maus tratos aqui no Brasil? Na realidade, esse é um aspecto que ele traz sua raiz no âmbito familiar. Tá? A estrutura familiar ela define muita coisa. Tem a teoria do elo, que a gente fala, que é quando você consegue mapear por um comportamento agressivo familiar, a extensão disso até o animal de estimação. Né? Tem dados do FBI que mostram que cerca de 80% dos assassinos em série, eles começaram, então, suas práticas aí voltadas a agressões animais, de forma sutil, às vezes em algumas circunstâncias, de forma mais explícita. Mas esse processo, ele traz, então, uma questão cultural. Eu pontuo aqui, inclusive, que o fato de, por exemplo, eu presentear alguém com um animal é um risco. Quem é esse alguém que eu estou presenteando? Tá? Qual a habilidade de lidar com aquela espécie animal, espaço de criação e outros fatores que podem confluir, no mínimo, quando não com o maltrato, muito embora isso configure, tá? Pode resultar no abandono, que também é uma forma de maltrato. Quero aproveitar esse contexto aí, porque abril é o mês da Páscoa, né? Você falou agora sobre a questão de presentear e a gente sempre reforça que animal, que pet não é presente. Mas ainda há uma cultura, por exemplo, em escolas, de nessa época do ano, entregar coelhos, né? Por causa da Páscoa, a crianças. Isso também ajuda nesse processo que você traz agora, dessa questão de abandono? Ao passo que um animal no lar ele pode auxiliar em uma série de aspectos comportamentais e outros fatores emocionais, é preciso, junto a isso, estar alerta ao fator de risco, abandono ou maltrato. Maltrato, muitas vezes, no caso do coelho, como você traz, por não saber lidar com a espécie, hábitos alimentares, de hospedagem, de ambiência, coisa que somente o profissional médico veterinário está habilitado para fazê-lo.
e é preciso criar esse hábito, né, de procurar o profissional. O outro aspecto que eu falei inicialmente sobre o risco do abandono é o animal cresceu, o piso é inadequado, o tempo é insuficiente, então são fatores que devem ser levados em consideração e a cautela, nesse momento, ela é essencial. Tá? De modo que, historicamente, a gente vem batendo na tecla e discutindo sobre os riscos associados a essa forma de presente, né, tentando, então, minimizar e ceifar essa conduta, de modo que a gente possa diminuir significativamente abandonos nesse sentido. Campanhas como o Abril Laranja contribuem para a conscientização, também para reduzir o número de casos de maus tratos, por exemplo. Enfim, tudo isso faz parte de um processo educativo. Dá para a gente mensurar esses resultados dessas campanhas? Na realidade, se tivéssemos, né, se nós dispuséssemos de elementos e ferramentas que fossem suficientemente claros, teríamos. Todavia, a extensão do país, a quantidade de abandonos por dia, a insuficiência de estrutura de monitoramento, nos traz um certo bloqueio nesse sentido. Né? Mas eu destaco que existe uma série de projetos de lei voltados a essa temática, de meses, né? Utilizando aí algumas cores como uma forma de chamar a atenção, algumas condutas, aí, semanas dedicadas a condutas como procedimentos como castrações, e outras ações que se estendem, inclusive, a processos educativos voltados a alunos do ensino fundamental. Né? E eu destaco esse aspecto do ser voltado ao fundamental, que ali nós temos uma fase de crescimento em que toda a informação que chega, principalmente aquilo que é novidade, né, ela reflete naquele indivíduo, no seu seio familiar. Né? Então, ele começa a se monitorar, ele começa a trabalhar essas questões de maneira sutil, no tempo dele, mas com a capacidade enorme de absorção daquelas informações durante uma campanha educativa, e ele leva isso para a sua casa, o que pode contribuir com a redução dessas condutas de abandono e também de maus tratos. Andrei, há casos em que identificar ou até mesmo denunciar casos de maus tratos pode não ser muito fácil porque não há muitas vezes a evidência, né, daquele crime. Existem medidas que podem ajudar nesse processo de identificação? É preciso termos bastante cuidado nessa coisa do denunciar. Os elementos eles têm que ser suficientemente claros e fortes para que assegurem que a denúncia ela é fundamentada. Tá? Profissional como médico veterinário, ele está habilitado pela sua formação, ele está habilitado tecnicamente, legalmente, para externar, caracterizar, descrever situações como essa aí. Então, é preciso ter uma cautela, né? Nós temos a resolução do Conselho Federal, que é a 1236 de 2018, que ela traz aí algumas caracterizações daquilo que se enquadra no perfil de maltrato. E esse documento é um documento público, eu acredito que seja de interesse de toda e qualquer pessoa baixá-lo, estudá-lo e compreendê-lo, para que possam diminuir as chances de erro, notadamente naquilo que diz respeito às denúncias. A gente falou agora da resolução 1236, também falamos na abertura do programa sobre este documento. Eu queria saber de você qual é a responsabilidade de profissionais, médicos veterinários, zootecnistas, nesse processo de denúncia de maus tratos a animais. Compreendendo o processo de formação e ainda o compromisso ético, né, o compromisso técnico, inclusive, e humanístico, na seara de que nós fomos formados enquanto profissionais para preservar a vida, conscientizar, identificar o maltrato ali. Eu estou num consultório, eu estou num ambiente médico-veterinário, identifico um paciente que chegou ali nitidamente, comprovadamente vítima de maus tratos, eu consigo trilhar um caminho para mapear de onde surgiu aquilo ali, em sendo o caso, proceder com denúncia formal aos órgãos responsáveis. Né? É uma das responsabilidades. Inclusive, quando se trata, numa circunstância dessa, de alguém que resgatou e trouxe até ali, eu trazer um leque de informações, esclarecimentos, para que aquele indivíduo possa compreender ainda mais o que é maltrato, né? E aí tornar-se um multiplicador daquelas ações. Ainda sobre a resolução 1236, a gente sabe que o CFMV ele tem um papel de órgão consultivo, né? Tem
conhecimento técnico e científico para contribuir para a formulação de leis no país, enfim, contribuir com outros órgãos relacionados a esse e tantos outros temas. Como você observa hoje a legislação brasileira para essa questão dos maus-tratos? Ela tem sido efetivamente aplicada? O que precisa melhorar? Quais são os desafios? Partindo do princípio educacional, né, compreendendo que sem educação a gente não consegue evoluir para nada. Compreendendo a Lei 9.605 de 98, que ela traz alguns elementos que ajudam nesse processo de punição, tá? E ainda uma mais recente, que ela traz um agravamento para os maus-tratos voltados a cães e gatos. E ainda um tanto de outros projetos de lei que estão em tramitação, que buscam agravar a penalidade daquelas pessoas que forem condenadas ou identificadas ou denunciadas, né, e comprovadas que elas estão envolvidas aí em maus-tratos aos animais. Inclusive, tem desses projetos de lei que eles ampliam, e eu defendo que seja ampliado, porque nós temos maus-tratos aí em peixes, em aves, em répteis, em uma série de outros organismos que não somente o cão e o gato. Andrei, casos como este da escritora atacada por pitbulls no Rio de Janeiro e a morte deste cão durante um voo de uma companhia aérea ganharam bastante repercussão, tem um apelo muito grande também. Estes exemplos mexem com o mundo legislativo de alguma forma e também com a atuação de outros órgãos competentes? Elas são motivadoras, né, de uma discussão mais acalorada. Inclusive, teve um projeto de lei ontem, de 2020, que ele voltou à tona, foi pedido um requerimento de urgência, que ele trata sobre a questão do transporte de pets em aeronaves. É um projeto bom, mas ele precisa, então, eu entendo, de alguma estrutura técnica ali melhor, que possa contemplar outros fatores. E aí, quando você me coloca essa questão dos pitbulls, né, que atacaram a escritora, um fato também lamentável, com desfecho, né, horrível, o fato de criar um animal ou animais restrito, sem acesso, ou estimulando no comportamento condutas que o animal possa externar com um desfecho trágico, isso também é maltrato. Tá? Eu costumo dizer que não é a raça, é a criação. Né? Eu costumo dizer que, não é o pitbull, não é o rottweiler, não é, porque dependendo das condutas ali que você submete o animal no dia a dia, ele vai externar, né? Claro, o estresse é um dos fatores, ele vai externar o seu instinto de forma mais intensa e profunda, e isso não diz respeito à raça, se diz respeito ao instinto de defesa e sobrevivência. Exatamente. No caso dos pitbulls, por exemplo, os 3 que seriam os tutores dos animais foram presos porque criavam os animais em condições completamente insalubres, o que você acabou de trazer para a gente, que configura maus tratos também, não é isso? Isso, exatamente. Vale ressaltar aqui, obesidade, maltrato. Meu animal come muito, Não, tudo tem um limite. Ausência de passeio, de lazer, privação de água, ausência de idas ao médico veterinário, uma série de condutas. Desnutrição como essas aí, também, né? Você falou da obesidade, mas a própria desnutrição também entra como um fator. Nós temos vários elementos que, muitas vezes, de forma sutil, pode passar despercebido, mas que o animal internaliza aquilo ali e, com o tempo, ele pode trazer alguns comportamentos em consequência daquelas ações. Andrei Teles, médico veterinário, assessor técnico do CFMV, aqui hoje batendo um papo com a gente sobre o Abril Laranja, combate e conscientização também aos maus tratos aos animais. Andrei, quero te agradecer pela sua participação e dizer que o espaço está sempre aberto para você aqui. Eu que agradeço, satisfação imensa, né, em nome do Conselho Federal. A gente está aqui sempre também à disposição para o que for necessário. Segue a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.